Nacional, eu levo um pouquinho pro pessoal também, né? Pro personal branding. Magazine Luiza. Eu observo aquela experiência de marca ali espetacular, porque já tem um nome, né? De uma personalidade envolvida. Perfeito. E da pandemia para cá, ela fez um trabalho espetacular de aproximação com o público dela. O brasileiro, por si só, é um consumidor e um produtor reconhecido mundialmente de novela. Novela é ficção, na maioria dos casos. E aí eu sempre ponderei, se o brasileiro consome tanto novela, que é ficção, na maioria dos seus casos, será que não vai conseguir e será que não vai consumir na mesma proporção a vida real? A rotina de produção de conteúdo, que é a rotina de venda e de exposição da marca, a partir de um rol, um leque bem definido e claro de valores da marca. Olá, meus amigos! Estamos em mais um episódio do Marcas de Valor Talks. E esse é um episódio especialíssimo, porque eu tô aqui com um cara que é um grande parceiro e ao longo desse episódio a gente vai divulgar também uma novidade, nós dois aí para vocês, do que é que a gente está preparando para esse mercado. Falando de Geovani Soeiro. Geovani é fundador da Taurus Group, especialista em gestão de marcas e comunicação estratégica para grandes empresas e personalidades, atendendo aí grandes marcas como o Samsung, YouTube, Google, FitDance, Bodytech, e atualmente é diretor de comunicação e marketing da Junior Achievement Bahia e CMO da Onation Group. Gil, irmão, obrigado pela participação. Valeu, meu irmão. Obrigado por aceitar esse convite. Eu acho que esse papo aí já estava prevendo aí, bolando há um tempo, né? Conta um pouco aí para nossa audiência quem é Geovani, como é que você começou nesse mercado de comunicação, de gestão de marcas, gestão de comunicação, sua formação. Conta um pouquinho para essa nossa audiência aí. Obrigado, Herbert. Obrigado a você que está nos assistindo. Eu venho desse universo do jornalismo, né? Desde muito cedo entendi o que eu gostava, o que eu tinha mais aptidão, e a comunicação sempre foi uma paixão latente. E defini logo no ginásio, né, hoje ensino fundamental, aquela mosquinha ali no meu ouvido para que eu seguisse esse caminho. E foi assim, formei em jornalismo, era apaixonado pela rotina, pela correria de redação, e aquilo ali me levou a vários caminhos aos quais eu não imaginava, né? Sempre sonhei com alguma coisa que me levasse para a rotina mesmo de redação, de jornalismo, cobertura e tal. E tão cedo, eu já nos primeiros semestres de faculdade, eu já estagiava. Eu trabalhei no Bahia, no time de futebol, eu fiz cinema, com política, Câmara de Vereadores. Depois fui para rádio, trabalhei em Rádio Transamérica, TV Bahia, Globo, e em 2014, depois da Copa do Mundo, eu resolvi abrir minha empresa. Durante a Copa do Mundo, eu exercia a função na Globo de produtor executivo. E essa função me obrigava a me relacionar com as marcas no contexto das reportagens, né? Certo. Então, se a gente queria fazer determinado tipo de matéria a qual o McDonald's aparecia, ou era algum personagem que tinha a ver com as funções da McDonald's durante a Copa do Mundo, eu precisava me relacionar e fazer um trabalho de negociação para exposição da marca. Legal. Dentro da reportagem. Aquilo ali me fez ter acesso e uma rotina com as marcas, com o universo das marcas. E aí eu me apaixonei. Eu abri uma agência, a Taurus Group, e passei a me relacionar efetivamente, diariamente, com esse universo das marcas. Fiz especialização na UFBA, fiz outras pós-graduações com esse fim, aprofundar e viver cada vez mais intensamente esse universo. E foi aí que eu comecei a me envolver de maneira muito profissional, de maneira muito focada, para construir ou reconstruir reputação de negócios, e me envolvi também num processo de reputação e construção de imagem
de personalidades. Então, de lá para cá, são muitos cases, são muitos negócios, são muitas personalidades que passaram por nós. Maravilha, cara. E tenho uma curiosidade, eu também sou jornalista de formação. Até já comentei com você, né? Formei lá em 2006. Você formou quando? Eu formei em 2011. 2006, né? Eu fui a segunda turma, né, da minha faculdade de jornalismo. E eu também, cara, na época da academia, sempre tive isso na cabeça. Cara, eu quero sair para empreender. Eu não quero sair para trabalhar em redação e tal. E engraçado que eu já saí, antes de me formar, eu montei um negócio com um ex-professor meu. Professor de faculdade e tal. E aí de lá saí para empreender, já com essa visão, né, no segmento de comunicação, de marketing e tal. E de lá para cá, bom, aí o resto é história. Então acho que você tem uma visão interessante, né, de, óbvio, ter experiência também de mercado, mas logo identificar a oportunidade e também entrar, né, no business, né, como empresário, como empreendedor. Agora, vamos explorar um pouco esse seu know-how, esse seu conhecimento de gestão de marcas, né? E já emendando aí uma primeira pergunta, por que é tão importante para uma marca ter um propósito atrelado, na sua visão? Vamos lá, o propósito ele tem a ver com essência, né? O propósito tem a ver com o que se deseja, só que muito mais que isso, como vai chegar até lá, né? Aquele ponto B. Perfeito. Então, a marca que ela tem um propósito bem definido, ela vai passar por todas as variações de mercado que são naturais, vão ter os altos e baixos, de uma forma mais consistente e mais segura, digamos assim. Porque se você tem um propósito bem definido e você consegue passar, é uma outra missão, né? Você conseguir transmitir o seu propósito, você conseguir firmar isso num pacto com o seu público-alvo, é um outro desafio, mas quando você tem, o primeiro passo é ter esse propósito, quando você tem esse propósito, quando você consegue passar isso e firmar esse pacto com o seu público-alvo, você está mais pronto para as adversidades do mercado. Perfeito, cara, perfeito. E assim, se a gente for trazer um pouco de referência de marcas que tem aí um bom case no que diz respeito à construção de marca, de branding, marcas nacionais, na sua opinião, quais são os bons cases hoje que a gente tem de mercado? Eu vou citar 2, um nacional e um internacional. Nacional, eu levo um pouquinho para o pessoal também, né, para o personal branding, Magazine Luiza. Eu observo aquela experiência de marca ali espetacular, porque já tem um nome, né, de uma personalidade envolvida. Perfeito. E da pandemia para cá, ela fez um trabalho espetacular de aproximação com o público dela. E digitalização também. Pronto. Ela modernizou um mercado que era tradicionalmente engessado, porque sempre deu muito resultado. Existia um modelo pré-formatado de venda e de comunicação, de contato com o público, e ela digitalizou aquilo de uma forma que ela conseguiu também, em paralelo, humanizar e juntou uma coisa com a outra, que foi fantástico. Assim. A gente, durante a pandemia, viu Luiza Trajano pedir, por favor, compre na Magazine Luiza, que eu estou dizendo para você que eu vou aprovar o seu carnê. Eu lembro. Virou uma comunicação direta que para mim é um case, para mim é uma virada de chave no mercado brasileiro. E internacional, para mim, a Red Bull é um excelente exemplo. Assim, toda vez que a gente fala em energia, que a gente fala em up, né, de pico, adrenalina, as pessoas remetem a Red Bull. E não é o nicho, né? O energético não é o principal nicho, não é o foco de atuação da Red Bull. E é fruto de uma comunicação muito bem feita, de um posicionamento de marca muito bem executado. E a gente hoje leva algumas referências, né? A forma de atuação, em que mercado atua, como atua. Hoje a Red Bull está no Brasil com futebol, mas há muitos anos antes ela já estava no futebol em outros mercados. Então, assim, a forma como eles se posicionam, como eles... Eu lembro muito daquele jogo War, né? Que a gente vai fazendo conquista e vai posicionando. Conquistando territórios, e eles têm isso de maneira muito estratégica. Para quem analisa no detalhe as formas como eles fazem isso, é fantástico. E aí, assim, a Red Bull, ela começou com o Neymar, entrar no futebol, e aí veio cada vez mais forte, cada vez mais firme, entrou com o Bragantino, hoje está com poderio de investimento, está investindo cada vez mais, e para mim é um case fantástico.
Pô, que massa, cara. Você citou o caso de Luísa Helena Trajano, né? Essa campanha dela gerou, inclusive, polêmicas. Não sei se você lembra. Lembro. Aqui, os famosos haters do digital, eles falam, porra, pedindo dinheiro, tá mal, vai quebrar. Porra, pedindo, tá com pires na mão. É isso que a gente estava falando nos bastidores, né? Como o digital hoje também, as redes sociais, elas podem também prejudicar um negócio, né? Com esses haters, né? Exatamente. É uma ferramenta que garante proporções diferentes das convencionais e, mais do que isso, garante horizontalidade. E quando você está no mesmo nível do seu cliente, você tanto pode alavancar para um caminho que você não imaginava, como você pode fracassar, porque os haters estão aí do mesmo jeito que estão os apaixonados, né? Os brand lovers. Pois é. E aí, já pegando esse gancho, já, né, em rede social, em haters, hoje com esse advento da rede social, né, que é uma terra sem lei, vamos dizer assim, onde todo mundo faz o que quer, fala o que quer, quando uma marca ela tem uma crise de reputação ali, qual é o primeiro passo, ou quais são os primeiros passos que ela tem que tomar? Vamos lá. Eu costumo falar sobre 3 aspectos que são essenciais, né, na gestão de crise. E esse é um tema que eu sou muito procurado, né, que as pessoas geralmente me acionam, porque a gente tem bons cases nesse processo. O primeiro ponto é tranquilidade versus agilidade. A gente precisa encontrar esse meio de caminho que é tranquilidade para agir e tranquilidade para pensar e agilidade para agir, né, para tomar iniciativa. A gente pensa muito na necessidade de se pensar e às vezes se pensa demais, né? A tranquilidade às vezes vira um inimigo e você não consegue ter a velocidade e o tempo certo, o time, né, para agir. Só que o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é montar um comitê de gestão. Esse é o primeiro ponto. Eu sempre falo assim, monta-se um comitê de gestão. Tem gente que não está preparado para trabalhar na crise. E às vezes ela é jogada naquela situação e acaba piorando o contexto. O fato é, monta-se um comitê de crise com pessoas prontas para aquilo ali. Às vezes, em alguns casos, até são pessoas que são contratadas externamente para ser porta-voz. É importante entender as estratégias e as situações de cada negócio, de cada situação, mas, de fato, a gente precisa montar um comitê de crise para conseguir organizar a casa. O segundo passo é essa velocidade, esse equilíbrio de tranquilidade versus agilidade. E o terceiro passo é humildade para assumir o que teve de erro. Isso é importantíssimo, porque às vezes as pessoas na crise pioram porque não reconhecem os seus erros, né? Não reconhecem o que tem de problema na situação, e aí piora tudo. Então, assim, são 3 pontos em que, quando eu sou acionado, eu sinalizo logo de cara. Às vezes o cliente, ele tá tranquilo, ele consegue entender o time, às vezes ele já montou o comitê de gestão, mas ele não quer assumir o erro. Então, assim, se você não assumir seu erro, dificilmente você vai estar pronto para virar a chave. E a virada de chave passa por esse reconhecimento da realidade. Então, se você está errado, primeiro você reconhece e aí propõe, né, a sua comunidade, propõe ao seu público-alvo aquela iniciativa de solução. Então, esse tripé para mim é essencial. Existem outros passos necessários, media training, enfim, existem algumas coisas a serem feitas, mas esse tripé, como você perguntou, de maneira muito objetiva, esse tripé para mim é essencial e não pode deixar de existir. Massa, cara. E se a gente for pensar em algum case de gestão de crise de uma marca nacional, o que é que vem na sua cabeça? Velho, esses caras viraram o jogo. Uma coisa muito recente que o mercado tá vivendo, né? E aí é uma marca, mas é uma marca de personalidade. O nome daquele coach que está sendo ridicularizado na internet. Sim. Como é o nome dele? Pablo Marçal. Pablo Marçal. Pablo Marçal, para mim, é um case fantástico, porque ele tinha uma postura, certo? E essa postura levou a ele a um status que ele conquistou o público dele. Ele continuou com a mesma postura e aí passou um pouco do tom. Nessa manutenção de postura, ele começou a atingir o público que não era dele e ficou ridicularizado. Nessa de estar ridicularizado, ele adotou uma estratégia
quem estiver em casa pode, quem estiver acompanhando pode fazer essa prova dos 9. De 45 dias para cá, mais ou menos, ele começou a estar atrelado a comediantes. Ele tá levando a comédia para a rotina dele. Aqueles discursos que até pouco tempo atrás era o discurso ridículo, que as pessoas não entendiam do que estava se tratando, né? E fala assim, não é possível que esse cara tá falando isso. Você ria de tão ridículo que era, de tão absurdo que era. E de repente, ele tá trazendo a comédia, ele tá trazendo o humor como um fator que, quando ele eleva o nível, né, das ponderações, dos cases dele ao ridículo, como ele pilotou um helicóptero, o que tava todo mundo chamando ele de mentiroso, hoje ele já tá levando pro lado do humor, da comédia. E ele não precisou entrar numa crise intensa de imagem. Ele conseguiu contornar, e a forma como o público estava consumindo o produto dele e encarando e reagindo aos discursos dele mudou. E tem mudado de maneira contínua. E ele tem usado isso como estratégia, e para mim é um case para ser analisado com muita calma. Existem também outros detalhes importantes que estão aí nas entrelinhas, mas esse para mim é algo que quem estiver em casa vai poder observar. Tenho analisado com muita cautela Pablo Marçal, porque ele mudou. Ele tem gerado conteúdo com jogadores de futebol, com os influencers de futebol. Ele veio um pouco mais para a caixa da humanização e do mesmo nível da maioria, né? Para justamente dar uma blindada na imagem dele que estava arranhada, justo pelo próprio discurso. E aí o negócio tá tranquilizando. Ele tá mais ameno nos últimos tempos e tá engraçadinho em vez de ridículo. Essa parte, para mim, velho, ele virou a chave assim lindamente. Show de bola, velho. Eu também acompanho ele já há um tempo, e eu acho que aquele cara, ele é gênio, ele é muito inteligente. Muito. Eu acho que tudo que ele faz é intencional, essa é a palavra. Tudo que ele faz é intencional. Sim. Então hoje ele surfou nesse hype, ele tem uma estratégia de pagar pessoas que têm canais para fazerem cortes deles, para divulgar esses cortes. Então assim, aí tem uma palavra, que é o quê? O que é que ele está buscando no final do dia? Atenção. Ele quer chegar em pessoas que até então não sabiam quem ele era, mas que agora já sabem quem ele é, por conta, né, desses memes e tudo mais. Então acho que é um case, de fato, é um case fantástico. Só um detalhe assim, que às vezes as pessoas me questionam e tal. A crise, ela não precisa estar estabelecida, de fato, para ela viver por uma gestão, né? Ela passar por uma gestão de crise, efetivamente, né? Não precisa de um comitê de gestão de crise, no caso de Pablo Marçal. Se você tem um bom time que adote as estratégias e execute essas estratégias, você vai conseguir até beirar a crise, mas voltar e se fortalecer no seu mercado. E aí entra um outro aspecto que eu falo também de maneira intensa, né? Costumeiramente eu cito isso. A gestão de crise começa pela prevenção. Perfeito. Então, quando você consegue prevenir, você já está automaticamente fazendo o processo de gestão de crise. Você não precisa ficar visualizando a crise para gerir, né, a situação. Então, Pablo Marçal, ele tem esse detalhe. Ele consegue se antecipar às necessidades do mercado, ele diversifica o público com que ele se comunica. Quando ele percebe que está dando qualquer tipo de vírgula errada no lugar errado, ele está pronto para reverter essa situação e conquistar novos públicos de uma forma mais saudável. Massa. E aí, ainda emendando aí, aproveitando Pablo Marçal, um outro ponto seguinte, são os influenciadores, o mercado de influência, que hoje, né, está em alta aqui no mercado brasileiro, né, falando mundialmente, mas no Brasil especificamente, né, está em alta. Como é que as marcas lidam com influenciadores, por exemplo, que entram em polêmicas? A gente vê muitos influenciadores entrando em polêmicas. Esses influenciadores são patrocinados por algumas marcas, né? Quando estoura uma crise dessa, muitas marcas acabam saindo, outras continuam. Como é que a marca também gere isso? Porque é algo externo, né?
É uma crise externa indireta, se a gente puder dizer. Não é uma crise direta, né? Como é que as marcas lidam com isso? Como é que esse relacionamento deles com esses influenciadores? Tem sido cada vez mais constante, né, esse tipo de situação. E como o mercado digital ele ganhou uma proporção que a gente vive hoje há pouco tempo, as marcas também estão aprendendo a lidar com isso. A grande realidade é que existe, inclusive, em uma parcela muito grande, um certo amadorismo nesse tipo de relacionamento com os influenciadores. Primeiro, eu acho válido analisar um contexto geral. O brasileiro, por si só, é um consumidor e um produtor reconhecido mundialmente de novela. Certo? Novela é ficção, na maioria dos casos. E aí eu sempre ponderei, se o brasileiro consome tanto novela, que é ficção, na maioria dos seus casos, será que não vai conseguir, e será que não vai consumir na mesma proporção a vida real? Então, o grande pulo do gato vira quem gera conteúdo a partir do processo de novelização, você tem grande chance de atingir o grande público. É vida real. O brasileiro é fofoqueiro por natureza. Isso é verdade. Então, se você consegue mostrar a sua rotina, se você consegue atrair o seu público a partir de um conteúdo que tenha como base a novelização, e aí novelização eu tô falando de enredos, né, de novos cenários, de vilões e heróis, todo um contexto que tem uma novela de paixão, de amor, de ódio, de sofrimento. Exato. Emoções, né? A construção de um discurso, uma narrativa bem definida. Se você tiver isso claro dentro de uma produção de conteúdo, a tendência é que você dê certo enquanto influenciador. É preciso analisar e ter consciência desse contexto. O outro lado da moeda. E aí, quando você começa a se relacionar enquanto marca com com essa persona, você precisa primeiro analisar o que você perguntou para o primeiro, propósito. E esse é um problema que as marcas costumam errar. Você atrair para a sua rotina, você atrair para se relacionar com a sua marca influenciadores que não comungam do mesmo propósito que a sua marca. Perfeito. A chance disso dar errado é gigantesca. Existem cases assim, que não tem essa relação e que dá certo, obviamente. Mas a linha é muito tênue entre o sucesso e o fracasso. Perfeito. É importante que a gente pondere isso com muita constância, porque as marcas derrapam com muita frequência, porque elas não se preocupam com isso. E aí entra o processo de profissionalização. Perfeito. Os influenciadores digital no Brasil, que hoje tem mais influenciador declarado do que advogado, por exemplo. É um mercado em uma crescente absurda. Os influenciadores não vivem ainda a profissionalização adequada. Aí, hoje, a gente tem trabalhado lá na Taurus, por exemplo, com um departamento, com uma vertical, que a gente chama de Taurus Creators, cujo objetivo é justamente ter uma seleção de influenciadores que tem em sua estrutura de trabalho valores que representem um grau de importância grande para as marcas. Então, se for lifestyle, que sejam valores reais, humanos, né, que venda conteúdo com propriedade, conteúdo sério, né, e assim vai para o conteúdo de família, de esporte, de futebol, e enfim, em todos os braços de games, todas as verticais que a gente se posiciona, que a gente atua. Se as marcas não se atentarem para isso, elas vão estar sempre nessa corda bamba entre o sucesso e o fracasso no relacionamento com o influenciador. Não tem para onde correr. É um ativo da marca o relacionamento com o influenciador. Porque engaja mais, porque gera mais alcance, porque você tem contato direto com o seu público. Só é necessário realmente você ter convicção com quem você está falando. Geralmente você sabe, né? A partir de que você está falando. A comunicação, repito, está horizontalizada. Antigamente você andava na avenida e via uma propaganda do Compre Batom. Simplesmente você falava, comprei ou não. Se comprar, gostou ou não, beleza, tá tudo certo. Comprou, gastou dinheiro, gostei ou não gostei. Se eu não gostei, eu não compro. Se eu gostei, eu vou comprar de novo. A comunicação era verticalizada. Hoje é horizontalizada. Se eu não gostei, se eu passei mal, eu vou para a rede social da marca para reclamar. Exatamente. Então você tem que tomar cuidado com o meio que você está comunicando
o seu produto, o seu serviço, e o influenciador ele precisa estar conectado com isso aí. Muitas vezes não está. Pois é, concordo com você. Agora tem um outro ponto aí, que eu acho que, por exemplo, muitas marcas deixam o influenciador, às vezes, muito solto, vamos dizer assim. Então, tipo assim, eu acho que, beleza, as marcas precisam dos influenciadores, como os influenciadores precisam das marcas, mas da sua concepção, você não acha que deveria existir mais uma preocupação das marcas em dar certo tipo de direcionamento para alguns influenciadores, como, por exemplo, fulaninho, não entre em determinadas polêmicas, né? Evite isso, evite aquilo. Eu acho que, na minha visão, eu acho que falta isso para as marcas. Tipo assim, não, eu vou surfar o hype de audiência dele e deixa ele ser natural, deixa ele fazer o que ele quer fazer, só que às vezes a coisa entra pelo cano aí, né? Entra pelo ralo, né? É desse profissionalismo aí que eu tenho falado. Então vocês estão entrando nisso também, né? De profissionalizar também nesse ponto. Assim, legal. Esse cenário, esse ecossistema, ele precisa passar por profissionalização. Aceito. Tem influenciador que eu tento contratar para ativar qualquer tipo de marca, qualquer tipo de serviço e não consegue emitir uma nota. Isso. Não sabe emitir uma nota fiscal. Tem influenciador que você fala em multicanais, não vou nem dizer os termos que a gente usa, né? Omnichannel, vou falar de multiplataforma. A gente fala uma linguagem que é direta dentro da rotina deles e eles não conseguem corresponder porque precisa ser muito específico. Então, esse processo de capacitação, ele precisa ser constante. E a marca, sim, como você está dizendo, precisa ter cuidado. Só que muitas marcas simplesmente têm lá profissionais das antigas que não estão atualizados com o que há de mais moderno no mercado. Sim. E que simplesmente entende como obrigação, não se capacita para lidar com esse público, né, com esse player de mercado e passa a se relacionar de maneira muito vulnerável. E aí se atenta na hora da crise. E é esse ambiente que a gente tem observado com muito cuidado para garantir profissionalização tanto de um lado quanto do outro. Perfeito. A gente tem sido muito acionado pelas marcas para contratação e relacionamento com influenciadores e a gente tem notado uma preocupação dessas marcas, desses contratantes, justamente por entender que existe uma zona de risco e que ninguém, obviamente, quer transitar nessa zona. No entanto, é algo que tem caminhado com muita velocidade. E aí, internamente, os departamentos de comunicação e marketing às vezes não conseguem acompanhar essa velocidade. É isso. Por exemplo, esse ano especificamente, né, que a gente está, 2024, ele é um ano de riscos, porque é um ano político. E aí você entra numa seara política onde muitos influenciadores tomam partido, né, determinados, né, políticos e tal, e aí, por exemplo, esse é um ano que a gente deve ver algumas crises aí de imagem envolvendo influenciadores, envolvendo as marcas, essas marcas que são patrocinadores desses influenciadores. Então isso aí é um ponto que eu acho que as marcas devem se atentar, concordo com você. E aí esse papel, né, do trabalho que vocês estão fazendo também é um trabalho bem interessante. Na sua visão aí, qual a importância, o quão importante é a confiança, né, e a reputação para uma marca? Né, nessa sua visão, esse processo de confiança e reputação. Eu sempre trato o relacionamento da marca com o público-alvo como um namoro. Uhum. E não existe um bom relacionamento, um bom namoro sem esse elo de confiança. Se isso não estiver bem claro, bem nítido, explícito nessa relação, a gente não consegue avançar para um casamento. E o casamento, na minha concepção, é o processo de compra e venda. Então, você não vai conseguir vender para um público se você não garantir confiança para ela. E aí, esse processo de confiança, ele se dá por uma formatação clara, diária, do branding, né, que tanto se fala hoje em dia, que é a rotina de produção de conteúdo, que é a rotina de venda e de exposição da marca a partir de um leque bem definido e claro de valores da marca. Então, quando você começa a expor esses valores e se relaciona com esse público, você vai com o tempo. E aí entra um ponto que muita gente se passa, que é a velocidade desse processo, né? Uhum. Não é algo que acontece do dia para a noite. Tem gente que espera que você tenha um brand formado a partir de 2, 3 meses. Não funciona, não é isso. Há quanto tempo que a Coca-Cola anuncia? Há quanto tempo que a gente sabe que estamos em maio, estamos aí no meio do ano,
Final do ano, se tem uma coisa que a gente sabe, é que no final do ano existe um caminhão da Coca-Cola transitando assim, né? É verdade. No final do ano, no Natal. Natal. Há quantos anos que eles fazem isso? Quando a gente fala assim, me diga um produto que tem a ver com energia, aí as pessoas falam assim, ó, Red Bull. Quanto foi investido em comunicação, em marketing, ativação de marca, e há quanto tempo que isso foi feito? Então, esse é um processo de confiança. É esse laço que fortalece a marca. E se você não, repito, e voltando para a analogia, se você não constrói uma relação de confiança quando você está namorando, você não vai conseguir durante o namoro. Ou você não consegue efetivar, ou você até consegue namorar, mas durante o processo esse laço é quebrado e aí a relação vem por água abaixo. Exatamente, concordo plenamente contigo, cara. E um outro lance ainda importante, né? Coca-Cola, Red Bull, né? Boticário, citando marcas também nacionais, a gente sabe que existem marcas que se preocupam muito com brand, com awareness, ou seja, com a construção da marca, porque elas sabem que isso, no final das contas, no final do dia, vai diminuir, inclusive, o CAC, né? O custo de aquisição de cliente. Você vai depender muito menos de mídia de performance, né? Porque você sabe, se você tem uma marca forte estabelecida, você vai diminuir esse CAC. Então, o que eu vejo muito é o seguinte, falando de brand, da importância do brand, né? São empresas que, as que se preocupam mais com brand, têm mais perenidade. Concorda? Acho que essa é a minha visão, né? Perfeito. Tem muita gente que força, né, o retorno imediato disso aí e esquece de um trabalho a longo prazo. Quem tem um brand bem fortalecido, ele já venceu o tempo, ponto. Quem sabe sobre uma marca de maneira de olhos fechados, dizem muito isso, né? Que branding é o que falam de você quando você não está presente. Quando eu penso em esponja de aço e do nada eu falo Bombril, né? De maneira orgânica eu falo Bombril, é porque existiu um trabalho que já venceu o tempo. Então, quando você ultrapassa o tempo e você se fortalece durante esse tempo, não é simples, né? Não é algo que acontece do dia para a noite. Então, a perenidade ela passa por isso, pela formação, pela formatação de um brand consistente, né, que claro, dentro do seu mercado. Perfeito, cara. Na sua visão, qual é a diferença de valor e propósito de marca? O valor, ele está relacionado a, de fato, o lado financeiro da coisa, né? Então, toda marca, todo produto tem o seu valor de mercado e ele vai de acordo com as variações de mercado, a parte econômica da coisa. Obviamente que as suas conquistas, os seus processos de venda tem a ver com esse processo. Perfeito. E propósito de marca tem a ver com a essência do produto, do seu serviço, enfim, da marca em si. O produto, o propósito, ele precisa ser bem definido. Aí o que a gente fala? É algo que é base. A partir daquilo ali, quando você sustenta, quando você faz ali a fundação do prédio, você consegue elevar ele para qualquer que seja o tamanho, né? Com quantos andares você vai querer. Então, o propósito, ele tem relação direta com o valor da marca e para onde você quer ir e, como eu falei, como você quer ir. Pô, muito bom, cara. Show de bola. É exatamente isso. E aí a gente fala muito de marcas, fala muito de negócio, né? Puxando um pouco para os líderes, né? Os líderes de marketing, esses CMOs, diretores de marketing, né? Os C-levels de marketing. Qual é a sua visão desses profissionais, né, tão atualizados de mercado, tão preparados, né, para gerirem essas crises de imagem? Qual é o gap que você enxerga também visando aí nos profissionais aí desses CMOs? Curiosamente, eu vou contar uma historinha que hoje eu vivi. Eu vi um vídeo e fiz questão de compartilhar nas minhas redes sociais de um menino autista que é mágico, de 14 anos. E ele dá um show, enfim, é um espetáculo emocionante pra caramba, porque durante todo um processo ele se comporta uma pessoa que não tem qualquer limitação, né? E aí ele vai muito sério tal, e de repente, no final, quando ele é aplaudido por uma plateia gigantesca, ele mostra, né, as características dele e aquilo ali choca e emociona. Aí eu publiquei
e eu recebi um comentário que falava assim, é mais um exemplo que a gente tem na nossa rotina de que, independente das nossas limitações, a gente pode ser o que a gente quer ser. Aí eu fiquei pensando, de fato, e eu pensei em mim, né? Eu sou o que eu quero ser? O que eu sonhava em ser lá atrás? E hoje, o que eu sonho em ser? E hoje, você me perguntando isso, me vem à memória algo que eu sempre, na minha essência, busquei entender, né? Por que o nosso mercado ele é tão desgastado quando você analisa o profissional? O profissional de marketing, o profissional de comunicação, ele tem aquela característica de gente que não dorme, de gente que não tem saúde, de gente que tem problema com família, né? Porque trabalha muito. Para eu ganhar dinheiro, é um ambiente de escassez, sabe? Para eu ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar alucinadamente. Para eu receber de maneira justa, eu tenho que trabalhar alucinadamente. E não tem nada que cuide do profissional. Não existe nada que muitas vezes olhe para esse profissional e fala assim, você é de suma importância dentro de um processo e você precisa ser respeitado como tal. Vamos lá, vamos junto. Então, assim, eu sempre visualizei isso. Eu falei assim, em algum momento eu vou ter que fazer algo, vou ter que estar num ambiente em que proporcione esse reconhecimento profissional de marketing. Show. Me machuca muito ver colegas que trabalham, que são muito bons e que não conseguem fazer um curso de capacitação, não conseguem se atualizar no mercado. Tem gente que fala assim, Giovanni, não sei onde é que você arruma tempo para fazer curso, para virar a chave junto com o mercado. Então, assim, é porque eu tô atento a isso. É porque eu me esforço muito para isso. Tem gente que realmente não consegue. E aí vive aquele rotina ali de agência ou de empresa e não consegue dar um passo. Eu não tô falando à frente, não. Às vezes é um passo lateralizado para você conhecer outras perspectivas de mercado. E você simplesmente não consegue porque você precisa pagar a conta no final do mês. Então você não vive, você sobrevive. E aí eu sempre resumo isso. Assim, é um mercado de sobreviventes. E eu acho que a gente pode transformar isso. A gente pode, no Brasil especialmente, a gente pode, e no Nordeste, de maneira mais emocional falando, a gente pode criar uma nova realidade para essa cena. Maravilha. Interessante porque a gente, ainda nesse episódio, né, a gente vai revelar aqui uma novidade aí para a nossa audiência, principalmente para os líderes de marketing, né? Então, continue o episódio que vocês vão entender aí o que é que a gente, né, vai colocar para vocês. Um outro ponto, cara, assim, falando de Taurus, traz pra gente aí uns 2 cases legais, interessantes aí, que você acha relevante aí para a nossa audiência. Vamos lá. Um case que eu tenho muito orgulho de ter participado de uma história, né, quase que desde a concepção, mas assim, a gente viveu muito intensamente, e eu participei muito intensamente de praticamente todos os processos, a Fitness, que é uma plataforma e foi se tornando cada vez mais robusta, uma plataforma de dança, né, que atua no ambiente on e offline. Eu participei do processo do primeiro release, eu estive no processo de tornar público a marca no ambiente regional, depois nacional, depois internacional. Hoje a Fitness é um produto, é uma marca do grupo SBF, que é a mesma marca que cuida da Centauro, enfim, que tem outros players grandes no mercado. E eu vivi esse processo de construção de uma marca de maneira muito ativa. Então ali passa por gestão de comunidade, passa por entendimento da melhor forma de comunicar com o público, passa por mídias sociais, passa por relacionamento com artistas, passa por assessoria de imprensa. Eu vivi isso de maneira muito focada, né, muito dentro mesmo de todos os processos. Então para mim não é nem um case em específico, é um case de maneira generalizada, assim, sabe? Eu vivi aquilo ali, aquele produto, quando eu vejo, eu trato como meu, porque é realmente engrandecedor. Caminhar ao lado de pessoas que são verdadeiros gênios em suas áreas, e eu tenho realmente muito orgulho desse case. E um outro case é o Portal da Base, que é um produto que a gente está há 10 anos no mercado.
a gente identificou um nicho que é muito forte, que é perene, que é o futebol. E aí eu sempre levo esse contexto, né? Faço essa lembrança. A pandemia veio, simplesmente parou praticamente tudo, né? O futebol tava ali. É um negócio que movimenta no Brasil de uma maneira incrível, no mundo como um todo. E entra ano, sai ano, novos jogadores estão desistindo de ser jogadores, novos jogadores estão começando a sonhar em ser jogadores, né? Novas pessoas estão iniciando essa jornada. E eu entendi, percebi no mercado que tinha algo muito robusto e latente e histórico como o futebol profissional. Só que o futebol profissional é uma minoria que chega lá. O que a gente conseguiu identificar foi a maioria não vira profissional. O que eu faço com essa maioria? Antes de pensar em fazer com quem não vira, eu comecei a trabalhar com quem sonha. E aí esse é um ponto que mexe muito com a gente na nossa rotina. O que tem de sonho aqui? E aí a gente começou a trabalhar com o Portal da Base, que é foco em futebol de base. A gente faz, sempre faço essa analogia, é um Globoesporte.com sobre futebol de base. Pô, que massa. Então, assim, a gente trata do sub-10, né, de 9 anos a 20 anos, tudo, absolutamente tudo. Então, todos esses atletas que a gente está vendo aí na cena nacional e internacional, a gente conhece desde muito cedo, a gente acompanha esse processo de formação há 10 anos. E a gente criou e tem em nossas mãos, tem ao nosso redor esse ecossistema. Quando a gente trabalha em capacitação, então eu me relaciono com pais, com mães, me relaciono com clubes, com empresários, com atletas, com marcas que se relacionam com esse público. Então é um negócio que a gente está aí com milhões de alcance, milhões de engajamento mensalmente falando. A gente monetiza em torno disso. E hoje é um produto muito forte que dizem, e aí eu só não cravo isso aí porque eu ainda não rodei o mundo e porque eu ainda não paguei uma pesquisa. Mas dizem que nós somos a principal referência nesse segmento no mundo. Eu aceito o elogio, mas cravo que a gente é a maior referência na América Latina. O que a gente faz, ninguém faz. Então eu tenho esse case que foi construído a muitas mãos, com uma equipe muito engajada e um entendimento de mercado que para mim foi fora da curva, porque a gente entendeu, a gente visualizou uma brecha que está ali. E tem 10 anos, a gente não tem um concorrente. Os nossos concorrentes são os próprios clubes que a gente busca potencializar. Então, não é concorrente de fato. Mas, assim, tratando como comunicação, não tem quem faça o que a gente faz. É um case. Top, cara. Parabéns. Com esse trabalho do Portal da Base, de fato, é um trabalho fantástico que você faz, cara. Muito bom. 10 anos, né? 10 anos. A gente completa 10 anos no final do ano. Massa, irmão. Cara, qual é a marca que Giovanni quer deixar no mundo? Pergunta forte essa pergunta, né? Eu acho que eu nunca respondi isso. Mas é muito claro na minha cabeça, assim, é humanização. Em todos os processos. Todos os processos. Todas as grandes marcas, as grandes personalidades, todos os grandes programas de televisão, todos os grandes políticos, tudo em que eu admiro, em que eu tenho como referência, tudo tem como base, tem como sustentação a humanização como característica principal. Massa, cara. Top. Então, assim, eu quero que as pessoas lembrem de Giovanni como um empresário que trabalhou assiduamente para que em todos os ambientes em que ele estivesse presente, a humanização fosse um diferencial. Então, se eu estou trabalhando com marca, eu quero trabalhar falando de vida. Show. Eu gosto de história, de verdade, realidade. Aí eu estava falando sobre novelização, e a novelização é isso. Tornar a sua vida real uma novela é a coisa mais linda. A gente vive uma novela. Nasce, cresce, reproduz, morre. Verdade. Essa coisa da ciência que a gente aprende lá na 3ª série, na 4ª série, logo cedo, a gente esquece porque é tudo muito efêmero. As coisas passam, mas tem um motivo, né? Então, quando a gente consegue... e eu não estou falando de humanização, não. Eu estou falando de essência. Quando a gente consegue trazer essa essência da vida como um todo para a nossa realidade, as coisas ficam muito mais leves e elas ganham uma possibilidade muito maior de engajamento, porque se eu estou vendendo bala com humanização,
eu vou afetar emocionalmente o próximo. E quando eu conquisto emocionalmente uma pessoa, para mim eu tô pronto para ganhar qualquer outra coisa. Cara, muito bom, velho. Muito bom, irmão. Isso aí, show de bola. E agora, assim, eu quero chegar no momento onde a gente vai falar, vai divulgar essa novidade, né, para nossa audiência, para esses líderes de marketing, né, o que é que a gente está bolando, né? Eu e Giovanni, a gente identificou algumas dores, né, desses líderes de marketing, desses CMOs, exatamente no que ele pontuou ali, né, de conteúdo, de informação, de relacionamento, né, de plataforma mesmo, e a gente está lançando, né, brevemente, na verdade já lançamos, né, não oficialmente, mas extraoficialmente já foi lançada, que é a plataforma CMOs Brasil. Eu acho bacana a gente falar um pouquinho aqui nesse nosso episódio também sobre a concepção da ideia, sobre o propósito e sobre o que a gente quer fazer no mercado. Isso aí, mais uma ferramenta de valorização do ser humano. E é mais uma ferramenta que chega para garantir ao profissional a oportunidade que muitas vezes ou não é concedida no dia a dia, de fato, que às vezes acontece isso, mas às vezes está ali embaixo do tapete. Então o que a gente quer é congregar, é formar realmente e atrair uma comunidade de profissionais que são essenciais dentro da rotina aí da nossa sociedade, que são indispensáveis, que são importantíssimos, mas que não conseguem se olhar entre si, né? Trocar figurinhas, network, né, o dia a dia, trocar experiências. Garantir essas conexões no dia a dia entre esses profissionais. Perfeito, perfeito. E o interessante também, gente, é frisar para vocês que dentro de toda essa comunidade, dentro da plataforma CMOs Brasil, a gente prevê não só trazer os líderes de marketing, esses C-levels, né, o diretor, o CMO, mas também os seus liderados. Importante, porque além do clube VIP de CMOs, a gente vai ter também uma comunidade online. Então é interessante também a gente falar um pouco dessa comunidade online, qual o propósito dela. Bom, o CMOs Brasil ele vai garantir uma conexão de níveis diferentes, né, do universo da comunicação e do marketing. Então, a gente entende claramente, isso é nítido, as gerações, elas vão caminhando, né, vão passando, e é assim também no mercado. Então, a gente quer garantir a presença do executivo de marketing, mas aquele analista, aquele recém-formado, ele precisa estar conectado nessa grande rede, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ser o executivo, né, da companhia, ele que vai ser o representante maior de marketing, muitas vezes ele vai ser o próprio dono do negócio. Perfeito. Então, esse foi o meu caso, é o seu caso, a gente se tornou dono de um negócio, mas vindo dessa jornada. Então é algo que, às vezes, as universidades brasileiras não proporcionam isso, esse tipo de conexão e de crescimento para o profissional em si. Então a gente está aqui buscando não só comunidade, mas vai ter lá capacitação, cursos gratuitos, mentorias, lives, desafios, né? A gente vai proporcionar, além do digital, o offline. A gente vai fazer eventos, fóruns, exato, encontros, jantares, almoços, assim, o grande objetivo realmente é fomentar um ecossistema. Perfeito. E bem interessante também um detalhe, né, que a gente também quer trazer, além de profissionais de marketing para essa grande comunidade, também empreendedores, né? Empreendedores que em negócios pequenos fazem tudo dentro do negócio e marketing também, né? Então a ideia da comunidade online do CMOs Brasil é a gente congregar, né, e agregar esses profissionais de marketing para que a gente possa de fato criar um grande ambiente de troca, um grande ambiente de evolução, de crescimento, né, em prol de todo o mercado, e também com o objetivo de, como você falou, formar novos profissionais de marketing, os novos profissionais de marketing do futuro. Eu acho que isso é fundamental também, né? Com esse viés regional Nordeste, né? Importante a gente frisar isso aqui. Exatamente. A gente tinha, né, a possibilidade de discutimos, debatemos muito se a gente ia para o eixo sul e sudeste, e a gente cravou que aqui é um ambiente que é carente desse tipo de iniciativa. Aqui a gente a gente vive um caldeirão cultural muito grande, a gente vive num ambiente de muita gente criativa,
de muita gente que brilha ao nascer. Então, a gente quer fomentar esse ambiente com esse tipo de pessoa. Então, o nordestino, por natureza, ele garante isso pra gente. E a gente que tem essa possibilidade e tem essa condição de proporcionar isso, a gente vai fazer isso acontecer. Eu estou bastante estimulado porque é algo que vai mexer com a história de muita gente. Eu acho que vai ser uma virada de chave no mercado e a gente tá à frente disso com muito orgulho, né? Assim, tanto eu sinto em mim e percebo de você também esse carinho, essa disposição para fazer diferença no mercado. Acho que isso é essencial. Perfeito. E importante lembrar do nosso tripé, né? A gente tem um tripé aí, né? Que é conteúdo, conexões e negócios. Importante. O nosso primeiro tripé já foi lançado, que é o nosso conteúdo, que é o nosso portal de notícias, nosso portal de conteúdo. Inclusive, a gente já vai deixar aqui para vocês, né, o nosso link do nosso portal, né, cmosbr.com.br, para que vocês possam acessar, já possam conhecer o nosso conteúdo e lá a gente já vai colocar aí algumas informações também referentes aí à nossa comunidade, ao nosso grupo, como vai funcionar. Mas já começa acessando o nosso portal que já tem muita coisa legal lá. Já pode mandar sua sugestão de pauta, Perfeito. Entrar em contato com o nosso time, tem um grupo de jornalistas gerando conteúdo. É importante frisar que quando a gente fala em CMOs Brasil, a gente está falando da pessoa, da personalidade. Então vai ter o conteúdo da marca, mas é o conteúdo da marca sob o viés do profissional. Perfeito. Então é a personalidade em foco. Eu vou ter lá uma Coca-Cola, eu vou ter lá um Boticário, eu vou ter lá um Aliense, né, um grupo de shopping, eu vou ter a marca em si, mas eu vou ter a cara da pessoa estampada que pensou aquela campanha, né? O sorrisão do executivo, da executiva, que desenhou, que geriu a equipe, que perdeu noite, que fez uma entrega fantástica, que está fazendo um relacionamento com influenciadores, está negociando contratos que transformam, que impactam milhões de pessoas no dia a dia. A gente pretende fazer esse tipo de abordagem. Isso. Vai ter, né, a marca, mas vai ter sob esse viés. E aí o portal está no ar. A gente fala assim, o nosso tripé, conteúdo de valor com conexões relevantes para gerações de negócios. Esse é uma trilha que a gente pretende, essa é uma trilha que a gente pretende fortalecer no dia a dia do CMOs Brasil. Maravilha, cara. Eu acho que isso aí vai ser uma jornada emocionante, tenho uma plena certeza. A gente já está conversando, inclusive, com alguns membros, já gravando também episódios com alguns membros, né, do nosso clube. E a gente imagina e tem a plena certeza de que a gente vai agregar bastante para esse mercado, né? Não só na formação de novos profissionais, mas também na capacitação desses CMOs, desses C-levels que já estão no mercado. E isso é fantástico, né? A gente tem um propósito por trás disso que é importantíssimo, que é exatamente gerar valor para esse mercado, agregar para esse mercado. Acho que é isso aí. Acompanhem, muitas novidades estão por vir e quem estiver presente nesse ecossistema não vai se arrepender, porque de fato vai ser algo que tem essa essência que vocês ouviram aqui, que você acompanhou durante toda essa nossa conversa. Massa. Existe valor, existe interesse genuíno, interesse de verdade, que envolve coração, envolve sonhos, plano de vida. Então, com certeza, a gente vai transportar isso para esse negócio, para esse ambiente, e quem estiver presente vai usufruir de muita coisa positiva. Pronto, é isso aí. Então, só reforçando o convite, Giovanni, acompanhem, já acessem o nosso portal e vocês vão em breve ter muitas novidades bacanas aí. Fiquem atentos aí. Irmão, brigadão pelo papo, sucesso pra gente aí nessa jornada nova também. Tamo junto, tá? Obrigado. Fala um pouquinho também as suas redes sociais, né, pra galera, né? Instagram, onde é que a galera te acha, né? Tanto suas redes pessoais como as redes também do negócio, né, da Taurus. Pronto. Fala um pouquinho aí pra tu. As minhas redes sociais pessoais, Giovanni Soeiro, Jovani, é diferente, Soeiro, meu Giovanni, @Giovanni Soeiro, LinkedIn, Twitter, X, né, agora Facebook, TikTok, enfim, eu tô em todos os caminhos digitais e Instagram, etc. Giovanni Soeiro. E Taurus Group, a gente tem o nosso portal, somos taurus.com.br, nós temos as redes sociais, né? No Instagram a gente está lá, taurus.group e Taurus Group no Facebook. Acompanhem,
podem fazer parte, façam parte dessa nossa rotina importante. Eu interajo bastante, eu gero muito conteúdo de relevância, eu gosto de uma polêmica para movimentar, para ouvir, para fazer com que essas pessoas estejam dentro da nossa rotina. Eu pesquiso muito por ali e aí é um ambiente que com certeza vai ser positivo ter você por lá. Massa, irmão. E galera, chegamos ao final de mais um episódio, hein? Episódio fantástico, com grande novidade que a gente soltou para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês sigam nossa recomendação, né, de estar acompanhando nossa plataforma. Mais um recadinho de sempre, de todos os episódios. Se você não está inscrito ainda, está esperando o quê? Se inscreve no canal. É importante isso pra gente. A gente está aqui gerando sempre conteúdo de valor para vocês. Não é fácil fazer isso que a gente vem fazendo, mas a gente faz isso com amor, né, com propósito. Segue o canal, curte, compartilha e a gente se vê no próximo episódio, na próxima segunda-feira. Um grande abraço para vocês e até lá.